Graça e paz nos acompanhem nesse momento de meditação e todos os dias de nossa vida. Hoje é dia de Pentecostes. A nossa meditação de hoje trata sobre o Pentecostes e sobre as leituras que acabamos de acompanhar. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é dia de Pentecostes. São três as grandes festas da igreja cristã: Natal, Páscoa e Pentecostes. Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus, a Páscoa, a ressurreição de Jesus, e Pentecostes, a descida do Espírito Santo. No dia de hoje nós vimos nas leituras, acompanhamos o cumprimento da promessa que Jesus fez no texto de hoje, de João 14, aonde ele promete que enviaria o Consolador, o Auxiliador, o Paráclito, aquele que falaria dele, aquele que não apenas falaria dele, mas que abriria a mente dos discípulos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Um Deus que se manifesta, que se revela em três pessoas diferentes. É assim que a Bíblia diz, é assim que a Bíblia ensina, é assim que Deus decidiu se revelar a nós. O Pai como Criador, o Filho como Redentor, o Espírito Santo como Santificador. Nós vamos falar um pouco mais sobre a Trindade no próximo domingo, que é o domingo da Trindade. A Escritura Sagrada, ela mostra que o Espírito Santo sempre esteve atuando. Lá no início da criação, ele pairava por sobre as águas, quando Deus criava o mundo. No Antigo Testamento, ele inspirava os profetas a fazerem suas profecias. É ele quem ditava aquilo que os escritores sagrados escreveram na Sagrada Escritura. E no texto de hoje nós vemos o cumprimento daquela profecia de Joel no capítulo 2, onde ele diz: derramarei sobre vós o Espírito Santo e vossos filhos profetizarão. Ou seja, eles vão proclamar, eles vão falar das grandezas de Deus, da mensagem de Deus, para que todos possam conhecer a mensagem da salvação. E é isso que aconteceu no Pentecostes. Jerusalém estava lotada, Jerusalém estava cheia de gente, porque para nós hoje, como eu falei, nós temos três grandes festas. Os hebreus, os judeus, os israelitas tinham 5 grandes festas. A Páscoa era a maior, que celebrava a saída do povo da escravidão do Egito, aonde, por causa daquele sangue do cordeiro nas ombreiras da porta, os filhos mais velhos não morreram, eles foram poupados da morte, ou seja, eles foram libertados da escravidão e receberam vida em meio à morte. E a segunda grande festa acontecia 50 dias depois, que era a festa que era chamada de Pentecostes, ou festa das primícias, festa da colheita, aonde os primeiros frutos, as primícias, eram levados em sinal de gratidão pelo que eles receberam em suas colheitas e aquilo que eles ainda receberiam. Era uma oferta anterior ao que ainda viria. Mas eles já queriam dizer: Deus, nós te agradecemos por tudo que recebemos, porque tudo é presente da tua mão. E nós reconhecemos isso. E outra coisa que era celebrada nesse dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, também era a aliança que Deus fez com o povo, quando entregou os 10 mandamentos lá em Êxodo 20. E então sempre de novo eles renovavam essa aliança, dizendo: nós vamos ser fiéis a ti, como tu, nosso Deus, tem sido sempre fiel a nós. E Deus nunca quebrou a sua aliança. Jerusalém lotada, e os discípulos estavam ali naquele cenáculo, naquele lugar que eles sempre se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo, Dominus Dei, o dia do Senhor, para celebrarem o seu culto. E então acontece aquele episódio de manhã cedo, quando se ouve um som como se fosse um vento muito forte, parece que ouviam vozes, e as pessoas se apavoram: o que está acontecendo?
E aí quando elas saem na rua para ver o que está acontecendo, aquelas ruelas de Jerusalém, eles vêm lá no cenáculo, ali em cima, aqueles discípulos, em torno de 120 reunidos e posando algo na cabeça de cada um deles, como se fosse uma língua de fogo. E todo mundo diz, o que é isso? O que é isso? E então eles começam a pregar, a proclamar o Evangelho, a palavra de Deus. E todos se perguntam, como é que nós estamos ouvindo essas pessoas falarem nossa língua materna? E havia ali 15 nações representadas, pessoas de 15 países diferentes que falavam 15 línguas diferentes, e cada um estava ouvindo aqueles discípulos que só conheciam a sua língua, o grego, de repente falando 15 línguas diferentes. E eles, o que está acontecendo? O que vem a ser isso? A primeira ação do Espírito Santo foi abrir o entendimento dos discípulos, lhes dar coragem, lhes dar ânimo. Eles que estavam ali acovardados, talvez até acomodados, de repente se enchem de coragem, de ânimo. Não é que o Espírito Santo tapou o entendimento deles, porque os judeus que queriam matá-los estavam cheios de ódio por eles, como estavam na sexta-feira santa por Jesus e no domingo da Páscoa, continuavam ali. E eles sabiam disso. Só que aquela covardia, aquele medo, aquilo tudo instantaneamente desapareceu. Naquele momento, o Espírito Santo lhes dá ânimo, lhes dá coragem. Eles não podem mais ficar calados, eles precisam falar. Eles não podem mais ficar presos aos seus medos, às suas preocupações ou às suas casas. Eles precisam sair, testemunhar. E aqui nós percebemos que a igreja tem duas dimensões. A primeira é a dimensão humana. A igreja é composta por seres humanos, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, com seus medos, com suas angústias, com suas preocupações, com suas emoções. Eles estavam ali com medo, trancados, eles não sabiam o que podia acontecer, sabiam o que tinha acontecido com Jesus e que todos ainda os perseguiam. Mas a igreja também tem a dimensão divina. E essa acontece pela ação, pela atuação do Espírito Santo. Jesus é a cabeça da igreja e é o Espírito Santo que move a igreja. E é isso que diferencia a igreja de um clube, de uma associação. Onde tem a dimensão humana, as pessoas estão ali para lazer, para se divertirem, para se congregarem, para estarem juntas e curtirem o momento. Mas continuam mortas espiritualmente falando. E a igreja, ela é um organismo vivo, por causa da dimensão espiritual. É o Espírito Santo que dá ânimo. O ânimo é vida, que vivifica o coração da igreja e faz a igreja não ser um organismo em si, mas um organismo para o mundo, para evangelizar, para testemunhar, para falar, como diz o texto, das grandezas de Deus. Como estamos ouvindo em nossa própria língua eles falarem das grandezas de Deus. E essas grandezas de Deus são proclamadas através do Espírito Santo ao mundo, para que o mundo venha para a igreja. A maior grandeza é o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Através da sua obediência, da sua paixão, da sua morte, os seres humanos de todos os tempos têm perdão dos pecados. A exigência de Deus, o salário do pecado é a morte, foi cumprida em Jesus, lá em Jerusalém e para o mundo todo. E é por isso que a pregação dos discípulos naquele momento, conforme Atos 2:38, proclamada por Pedro, é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Cada um recebeu essa mensagem
em sua língua materna. Primeiro falado pelos 120 que estão ali, para que eles pudessem levar essa mensagem aos povos das suas nações, dos seus países. E então, depois que eles ouvem e eles não entendem exatamente o que está acontecendo, Pedro toma a palavra e fala na língua que todos eles falavam, que todos eles conheceram, e prega uma pregação muito dura de lei, dizendo: vós matastes o Filho de Deus, Jesus Cristo, o autor da salvação. Essa é a mensagem da igreja ainda hoje, para todos os seres humanos. A terrível ira de Deus pesa sobre vocês, foram os vossos pecados que levaram Jesus Cristo à morte na cruz. Jesus foi feito pecado por nós, carregou os nossos pecados, para que por sua morte a humanidade pudesse ser reconciliada com Deus. E essa é a mensagem que, logo depois da lei, nos tranquiliza, pois apresenta o Evangelho dizendo: temos um Salvador. Ele nos ama, Ele nos perdoa de graça por graça. Ele estende sua mão e nos chama de volta para fazermos parte da sua família. E o texto continua dizendo assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo trabalha pela palavra de Deus, pelos sacramentos, operando e mantendo a fé, habilitando para a vida santificada em toda boa obra até hoje. Nós não precisamos falar outras línguas, nós precisamos aprender através do dom do Espírito Santo a falar em nossa própria língua de maneira certa, de maneira correta, para que o mundo, para que os outros possam nos entender. Hoje o Espírito Santo não vem mais diretamente aos corações, como naquele dia do Pentecostes, onde se cumpriu a promessa feita por Joel. Mas ele vem sempre de novo, continua vindo através da pregação da palavra e da administração do sacramento. Por isso, se queremos o Espírito Santo, importa ler, ouvir, meditar sobre a palavra de Deus. O apóstolo Paulo recomenda em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em Romanos 10,17 ele diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por essa palavra, o Espírito Santo vem aos corações, transformando e convertendo. Querido irmão, querida irmã, apeguemos-nos sempre mais aos meios da graça. Oremos cada vez mais para que o Espírito Santo continue agindo em nós e através de nós, orientando os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos projetos lá fora, para que o mundo também possa ser chamado, iluminado, santificado, esteja congregado conosco e conservado na fé. O Espírito Santo chama, isso é, ele nos faz ver e confiar que Deus nos ama através de Cristo. O Espírito Santo nos ilumina, isto é, ele nos faz reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira em meio a tantas palavras falsas, confusas, filosofias, ideologias que nos confundem. Ele mostra a clareza do Evangelho. Ele nos faz confiar nessa palavra e receber esse mistério da salvação como algo para mim. Ele nos santifica, isso é, ele oferece, dá e sela o perdão dos pecados, a vida eterna e a salvação, e concede força para nós dizermos não diante das tentações,
renunciarmos o pecado e servirmos a Deus. Ele nos congrega, isto é, Ele cria o desejo de estarmos unidos como irmãos na fé, como uma só família, confessando a verdade, cantando, orando, louvando, agradecendo, ofertando, servindo como família de Deus. E Ele nos impulsiona a permanecendo nessa palavra, apegados a essa palavra, crescendo através do sacramento, recebendo perdão, irmos lá fora, levarmos essa maravilhosa obra da salvação para aqueles que ainda não creem. E isso Ele faz através do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, quando comparamos, segundo o texto que acabamos de acompanhar de Gênesis 11, quando acompanhamos o que aconteceu lá em Babel e o que aconteceu em Atos 2, estes dois momentos antagônicos, esses dois momentos opostos, nós vemos que em Babel houve confusão. No Pentecostes, nós vimos um veículo de salvação. Em Babel, nós vimos o orgulho, os homens cheios de si, dizendo: vamos fazer uma torre para alcançar o céu. Em Pentecostes, nós vemos os homens saírem cheios do Espírito Santo. Em Babel, nós vemos os homens convictos do seu projeto, fazer uma torre que alcance o céu. Em Pentecostes, nós vemos os seres humanos que estavam ali, os discípulos, recebendo o dom e dizendo, falando das grandezas de Deus, ou seja, revelando os projetos de Deus. Em Babel, os seres humanos queriam perpetuar seu nome, vamos tornar célebre o nosso nome diante de toda a terra. No Pentecostes, eles querem tornar célebre as grandezas e o nome de Deus. Em Babel, eles sabiam muito bem o que eles queriam. Em Pentecostes, a reação à pregação de Pedro é: o que nós faremos agora, irmãos? Em Babel, eles queriam uma torre que chegasse até o céu. Em Pentecostes é oferecido o Salvador que nos leva até o céu como mediador. Em Babel nós vimos desentendimento, confusão, separação e o povo sendo espalhado. Em Pentecostes nós vemos arrependimento, conversão, batismo e união do povo como uma igreja. Em Babel nós vemos as pessoas afastadas do Senhor. Em Pentecostes nós vemos as pessoas sendo aproximadas e unidas ao Senhor através do Evangelho. Em Babel nós vemos confusão. No Pentecostes nós vemos salvação. Que nós não nos deixemos influenciar por tantas e tantas palavras que querem nos afastar de Deus, criar confusão, nos dividir, nos destruir, nos separar, mas que nós ouçamos a palavra que não muda, a palavra da verdade. Jesus havia dito no texto de João, quando o Espírito Santo vier, ele vai falar aquilo que o Pai quer. E o Pai quer que ele fale de mim. E ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Existem vários pecados: mentira, adultério, roubo, furto. Mas Jesus fala do grande pecado, do pecado para o qual não há perdão. Não creem em mim. E o Espírito Santo vem para isso, para dizer que somos pecadores, para dizer que estamos afastados de Deus e rumando para o inferno. E quando endurecemos o coração para essa mensagem, quando não deixamos o Espírito Santo atuar, quando dizemos eu não quero saber disso, não há perdão porque não há arrependimento. E onde não há arrependimento e não há perdão, não há salvação.
Por isso a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável. O Espírito Santo vem para falar do pecado, convencer do pecado. E então, diz Jesus, para mostrar que agora que nos arrependemos e recebemos o perdão, nós diante de Deus também recebemos a paz. Nós agora somos acolhidos, nós não somos mais condenados. A justiça de Deus, ao invés de nos condenar, ela nos acolhe, nos abraça e diz: vem meu filho, você foi perdoado, você está sendo amado através de Jesus. E então o Espírito Santo mostra que o juízo, a condenação contra nós, é só para aqueles que não aceitam essa palavra, que continuam rejeitando a ação do Espírito Santo. Essa é a mensagem do Pentecostes. Que o Espírito Santo habite ricamente nos nossos corações e que através de nós continue falando, anunciando para unir, para agregar, para nos tornar um só povo aqui e buscar lá fora mais gente, para que também sejam salvos e estejamos todos juntos na glória eterna. Ó, vem Espírito de amor, meu guia celestial, promessa de meu Salvador e vivo manancial. Aviva a nossa débil fé e vem nos consolar. Benigno, guia o nosso pé e firme o faze andar. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.